Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para falar da Série D, o maior campeonato de clubes do Brasil, que chegou nesse final de semana na sua 9ª rodada. São 14 rodadas nessa primeira fase, chegamos à 9ª rodada, ou se você preferir, a segunda rodada do segundo turno, né? Cada turno são 7 rodadas, estamos então na segunda rodada do segundo turno, faltando 5 rodadas para a definição dos times que passam para a segunda fase. E nesse vídeo vamos ver tudo o que aconteceu aí em todos os 31 jogos realizados. Só falta um jogo para acontecer, que vai ser hoje à noite, mas a gente fala de tudo isso agora. Começando então, como sempre, no grupo A1 ou grupo 1, se você preferir, onde tivemos o jogo entre Porto Velho e São Raimundo de Roraima. Esse jogo foi num sábado. Incrível a queda do Porto Velho, que venceu os 3 primeiros jogos do campeonato e agora chega ao 6º jogo sem vitória. Terceira derrota seguida do Porto Velho, vitória importante do São Raimundo, que está chegando aí na zona de classificação. Tivemos também Náutico e o outro São Raimundo, o São Raimundo do Amazonas, também no sábado esse jogo, o outro São Raimundo também venceu fora de casa, olha aí. Essa foi a 5ª derrota seguida do Náutico, um dos piores times aí do campeonato. Próxima partida do grupo, Amazonas e Rio Branco, jogo entre os dois times que estavam na liderança, né, no topo da tabela, e deu Amazonas líder absoluto, invicto aí na competição, vitória por 3-1. E para completar esse grupo A1, o Maitá e Trem jogaram um empate sem gols no domingo. Foi um bom resultado para o Trem, que continua ainda na zona de classificação. Já o Maitá tá longe, hein? Tá ficando cada vez mais difícil a situação do Maitá. Então vamos à classificação do grupo A1, olha só. Primeiro lugar, Amazonas, 21 pontos. Segundo, São Raimundo do Amazonas com 17. Rio Branco também tem 17 em terceiro lugar. E em quarto lugar, o Trem com 12 pontos. Só que o São Raimundo de Roraima também chegou aos 12 pontos. Perde ali no saldo de gols, né? Mas é pouca coisa, hein, pessoal? Pode dar São Raimundo de Roraima aí no lugar do Trem. O Porto Velho em sexto com 11 pontos, ainda tem chance. O Maitá em sétimo com 6 pontos, já vai ficando mais difícil. E o Náutico com 2 pontos, só mesmo um milagre para conseguir a classificação. Muito bem, vamos para o grupo A2. No grupo A2, Tunaluso e Pacajus. Olha só, saiu a primeira vitória da Tunaluso, 1-0, gol marcado aí aos 30 minutos do segundo tempo. Finalmente a Tunaluso venceu aí a primeira partida no campeonato. Tivemos também Juventude Samas contra Castanhal. O Juventude Samas também foi outro time que está na parte de baixo aí da tabela e que venceu um time que está na parte de cima. 1-0, gol do Cris aos 40 minutos do segundo tempo, deu essa vitória importante para a equipe do Juventude. Fluminense 2, Motoclube 3, olha só, mesmo placar do jogo do primeiro turno, 3-2 para o líder Motoclube, desta vez jogando fora de casa. O Motoclube tem uma das melhores campanhas gerais aí do campeonato, hein? Tá muito bem o Motoclube. E para completar, Tocantinópolis e 4 de julho, empate sem gols. O Tocantinópolis continua na zona de classificação. Vamos ver então a classificação, olha aí. Motoclube líder absoluto, 21 pontos. O Pacajus ficou estacionado nos 15 pontos, mas ainda mantém a segunda colocação. Tocantinópolis em terceiro com 13 e Castanhal em quarto com 12 pontos. Essas seriam as equipes classificadas se o campeonato terminasse hoje. O Fluminense em quinto com 10, o Juventude em sexto com 10, 4 de julho na sétima colocação e a Tunaluso brasileira, mesmo vencendo pela primeira vez, ainda amarga ali a última colocação do grupo com apenas 5 pontos. Muito bem, continuando agora com o grupo A3, São Paulo Cristal
e América de Natal. Jogo no sábado lá no Almeidão, em João Pessoa. O Mecão estava bem nesse jogo, tinha marcado aos 30 do primeiro tempo, perdeu várias chances de fazer mais gols e foi castigado com um gol de empate do São Paulo, um pênalti marcado aos 50 minutos do segundo tempo, tirou aí 2 pontinhos importantíssimos para o América. Situação bem complicada nesse jogo aí, a vitória era certa do América, mas acabou aí cedendo o empate praticamente no apagar das luzes a equipe do Mecão. Mas vamos lá, ó. Os outros jogos do grupo, Globo e Crato, duas equipes que estão lá embaixo, né? Primeira vitória do Globo no campeonato, o Globo saiu da lanterna colocando o Crato na última colocação do grupo 3. Mais um jogo, Afogados e Souza, grande vitória aí do Dinossauro. As duas equipes estavam com 14 pontos, dividiam a segunda colocação do grupo. 1-0, gol de pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. Bela vitória do Souza. E tivemos também Icasa e Retrô. Que grande vitória do Icasa, amigo torcedor. Esse jogo foi no domingo lá no Romeirão, tirando a invencibilidade do líder Retrô. Gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo. Olha só, lembrando que o Retrô perdeu um pênalti no primeiro tempo. O Icasa, então, com essa combinação de resultados dessa rodada, ultrapassa o América e agora está em 4º lugar no campeonato. Briga boa nesse grupo A3, ó. Vamos ver a classificação. Retrô é líder com 20 pontos, apesar da derrota. O Souza em segundo com 17, Afogados com 14, Icasa com 14 e América com 14. Todo mundo empatado. O América fica na 5ª colocação porque tem uma vitória a menos, né? Que é o primeiro critério de desempate aí. Portanto, se acabasse hoje o campeonato, o América estaria fora. São Paulo Cristal em 6º com 11, o Globo em 7º com 5 e o Crato na última colocação com 8 pontos. Seguimos para o grupo 4, Sergipe e Atlético de Alagoinhas. Olha só, primeira vitória também do Gipão no campeonato. De virada foi essa vitória, todos os gols marcados no segundo tempo. E o Atlético de Alagoinhas agora pega a lanterna desse grupo 4 aí. Juazeirense e Lagarto, vitória importantíssima do Juazeirense, que volta a ficar entre os 4 primeiros. O gol do jogo foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo. Seguimos com CSE e Santa Cruz, jogo lá em Palmeira dos Índios, o campo estava bastante encharcado, 0-0, o Santa Cruz se mantém no G4 com esse empate aí. E para completar, Jacuipense e Asa, outro empate sem gols, resultado ruim para Jacuipense, empate em casa e agora não está mais entre os 4 primeiros. Vamos ver então aqui, ó, a classificação desse grupo 4. O Asa é líder com 15 pontos, Lagarto em segundo com 14, Santa Cruz em terceiro com 12 e Juazeirense também com 12 pontos na 4ª colocação. Logo atrás, Jacuipense com 11 e o CSE com 11, portanto 6 equipes aí brigando por 4 vagas. O Sergipe, que venceu, tem 9 pontos e ainda tem chance, são apenas 3 pontos ali do 4º colocado, ó. Faltando 5 rodadas, tem muita chance ainda o Sergipe, assim como o Atlético de Alagoinhas também tem chances de classificação. Muito bem, seguimos para o grupo 5. Nesse grupo 5, Brasiliense e Grêmio Anápolis, esse jogo foi no sábado. 2 gols do Hernani Brocador e o Jacaré é cada vez mais líder do grupo 5, chega aos 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, passa a ter a melhor campanha de toda a Série D até o momento. Essa melhor campanha que era do Retrô, o Retrô perdeu, o Brasiliense agora tem a melhor campanha de toda a Série D. Lembrando que lá para quinta-feira, sexta-feira, a gente traz as estatísticas da Série D, onde a gente mostra a classificação geral do campeonato. Seguimos nesse grupo com Operário de Várzea Grande e Costa Rica. Bela vitória do Operário, que passou o Costa Rica na tabela. O Operário é agora o terceiro e o Costa Rica
o quarto colocado. Também tivemos Iporá e Ceilândia, jogo de muita emoção. O Iporá venceu de virada a equipe do Ceilândia e também passou o adversário na tabela de classificação. O time goiano agora é o quinto, enquanto que o Ceilândia caiu para a sexta colocação. E esse jogo aqui, Anápolis e Ação, é o jogo que falta aí para completar essa nona rodada. Esse jogo será realizado hoje, na segunda-feira à noite. Lembrando que o Ação perdeu todos os jogos até o momento, são 8 jogos e 8 derrotas. Vamos ver se sai aí dessa situação de só derrota no jogo de hoje. A classificação, olha só, Brasiliense tem 22 pontos em primeiro lugar, o Anápolis em segundo com 19 e joga hoje com a Ação, pode inclusive vencer e chegar à mesma pontuação do Brasiliense, o Operário em terceiro com 14, Costa Rica em quarto com 13. O Iporá agora tem 12 pontos na quinta colocação, Ceilândia em sexto com 11 e Grêmio Anápolis com 7 pontos na sétima colocação e o Ação com nenhum ponto até agora no campeonato. Ok, partimos para o grupo 6. No grupo 6, Caldense e Nova Venécia. A veterana Caldense até saiu na frente com gol marcado no primeiro tempo. O time capixaba empatou ainda na primeira etapa e virou no comecinho do segundo tempo. Nova Venécia agora é o líder do grupo 6 e a Caldense cada vez mais na lanterna, situação dificílima aí para Caldense. Inter de Limeira e Bahia, olha só, mais um time aí que perde em casa, grande vitória do Bahia de Feira, gol marcado aos 30 do segundo tempo. A Inter de Limeira ainda permanece no G4 e o Bahia tá chegando lá. Real Noroeste e URT, esse jogo empate sem gols aí, o Real Noroeste é o terceiro colocado, enquanto que a URT segue aí na vice-lanterna da competição. E para acabar, Pouso Alegre e Ferroviária fecharam aí esse grupo 6, também com um empate sem gols, resultado ruim aí para as duas equipes. O Pousão perde a liderança do grupo e a Ferroviária ainda está fora do G4. Olha só a classificação nesse grupo A6. Nova Venécia é líder com 16 pontos, Pouso Alegre em segundo com 16 pontos. O Nova Venécia ganha ali do Pouso Alegre no saldo de gols. Em terceiro, Real Noroeste com 15, em quarto, a Inter de Limeira com 13 pontos. A Ferroviária está em quinto com 12, Bahia de Feira em sexto com 11, equipes brigando aí para chegar na zona de classificação. A URT é sétima colocada com 9 pontos e a Caldense, na última colocação com apenas 2 pontos, ainda não venceu na competição a equipe da Caldense. Muito bem, chegamos então ao grupo 7 com o jogo Portuguesa e Santo André. A Lusa Carioca venceu com gol marcado no primeiro tempo e conquistou aí a sua primeira vitória no campeonato e já está a 1 ponto do G4. A gente já vai ver a classificação, mas essa vitória da Portuguesa foi muito importante, hein? Paraná Clube e Cianorte. Paraná perdeu a invencibilidade diante do Cianorte. O Leão abriu o placar, mas o Paraná empatou ainda no primeiro tempo. Só que aos 28 do segundo tempo, Zé Vitor marcou o gol da vitória do Cianorte, que agora entra no G4. O próximo jogo, São Bernardo e Pérola, grande vitória do Bernô, que segue invicto, sem tomar gols, e é líder isolado aí do grupo 7, 4-0 em cima do Pérolas Negras. E para completar, Oeste e Nova Iguaçu. Péssimo resultado para o Oeste, que jogando em Barueri tomou o gol do empate nos acréscimos do segundo tempo e agora não está mais no G4. O Nova Iguaçu é terceiro colocado aí, situação difícil para o Oeste, tomou o gol no finalzinho do jogo. Situação parecida com a América lá de Natal, né, que também tomou o gol no finalzinho do jogo. E com isso deixa de somar 2 pontos aí na tabela
e está fora do G4. Olha só a classificação: São Bernardo líder com 19 pontos, Paraná em segundo com 16, Nova Iguaçu em terceiro com 11 e o Cianorte agora em quarto lugar com 10 pontos. O Cianorte tem um saldo de 0, enquanto que o Oeste tem um saldo de -2, por isso o Cianorte chega na quarta colocação. A Portuguesa, sexta colocada com 9 pontos, está ali também pertinho da zona de classificação. Quem caiu foi o Santo André, que agora é o sétimo colocado com 8 pontos, e o Pérolas Negras na última colocação também com 8 pontos. Portanto, todo mundo aí tem chance de classificação. Do último para o quarto colocado, são só 2 pontinhos de diferença, muito disputado aí o grupo 7. E chegamos finalmente ao último grupo, o grupo A8, grupos dos times dos estados do sul do Brasil. Cascavel e Juventus, o primeiro jogo desse grupo, grande vitória da Serpente Aurinegra, gol marcado por Robinho na segunda etapa. Olha a confusão, o bandeirinha marcou impedimento, o juiz deu gol. Eu tava vendo o gol desse jogo aí, pra mim o gol foi legal porque o Robinho, ele cabeceia, o goleiro dá o rebote e ele mesmo marca o gol. Então não vi impedimento nesse lance, o Cascavel segue em segundo do grupo, já o Juventus está na lanterna. Próxima partida, Próspera e São Luís, jogo movimentado, o Próspera estava vencendo por 2-0 esse jogo aí, mas no final do jogo São Luís foi buscar o empate, resultado muito ruim para o Próspera, o São Luís continua na luta pela classificação. Aimoré e Azures, mais um empate sem gols lá em São Leopoldo, o Azures mantém a liderança no grupo 8 e o Aimoré segue em quarto lugar. E para fechar tudo aí, Marcílio Dias e Caxias, grande vitória aí do Marinheiro neste domingo, o Caxias saiu na frente, terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0, só que no segundo tempo o Marcílio empatou e virou com um gol marcado aos 42 minutos, grande vitória do Marinheiro aí que mantém as esperanças. Olha só a classificação, Azures é líder com 18 pontos, Cascavel em segundo com 17, Caxias em terceiro com 16 e o Aimoré na quarta colocação com 14 pontos. Essas seriam as equipes que estariam classificadas se o campeonato terminasse hoje. São Luís em quinto com 13, Marcílio Dias em sexto com 11 e o Próspera na sétima colocação, já bem mais atrás com 5 pontos. O Juventus lá de Jaraguá do Sul é o lanterna desse grupo 8 com apenas 4 pontos. Muito bem, tá aí ó, passado a limpo a Série D para você, amigo torcedor, vimos tudo o que aconteceu aí nessa nona rodada, começa a ficar cada vez mais interessante essa Série D, muita gente brigando aí para ficar entre os 4 primeiros de cada grupo e aí sim ir para os mata-mata da segunda fase, terceira fase, quarta fase, enfim, e o sonho de subir, né, para a Série C do Brasileirão. Bom, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, você pode dar um like aí, me ajuda bastante. É melhor aí para o vídeo ser divulgado no YouTube. Eu agradeço de coração. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal, amigo torcedor. Faça parte do nosso time. É sempre muito legal ter você aqui com a gente. E só lembrando, você pode comentar à vontade aí, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo!